Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Então, gente, voltamos. Tiramos uma breve pausa, mas finalmente estamos de volta. E eu acho que não faria sentido a gente não voltar com um estouro. Então, eu fico muito feliz que a gente vai falar hoje, logo já entrando, de um lançamento, um dos livros bastante aguardados de 2025. Provavelmente o maior lançamento do mês. E talvez o maior lançamento desse primeiro semestre, agora de 2025. É um livro que ele saiu simultaneamente com os Estados Unidos e com o resto do mundo. Então é um lançamento global. Saiu na terça-feira, dia 18. E ele é parte, obviamente, de uma das franquias mais bem-sucedidas, tanto em vendas de livros, tanto quanto no cinema. Sem mais delongas, a gente vai falar hoje de Amanhecer na Colheita, o mais novo livro de Jogos Vorazes da querida Suzanne Collins. E enfim, o que é que existe para falar sobre Suzanne Collins? Bom, nós vamos chegar nessa parte, mas primeiro a pergunta que a gente sempre faz sobre o que é Amanhecer na Colheita. Happy birthday, hey Mitch! The upside of being born on Reaping Day is that you can sleep late on your birthday. It's pretty much downhill from there. A day off school hardly compensates for the terror of the name drawing. Even if you survive that, nobody feels like having cake after watching 2 kids being hauled off to the Capitol for slaughter. I roll over and pull the sheet over my head. Happy birthday! My 10-year-old brother Sid gives my shoulder a shake. You said be your rooster. You said you wanted to get to the woods at daylight. It's true. I'm hoping to finish my work before the ceremony, so I can devote the afternoon to the 2 things I love best: wasting time and being with my girl, Lenore Dove. Então, Amanhecer na Colheita, ele é outro livro prequel, é uma outra prequela de Jogos Vorazes. A segunda, no caso, a primeira, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, falava sobre um jovem Coriolanus Snow, muito antes de se tornar presidente de Panem, e toda a situação dele ali manipulando e mexendo nos Jogos Vorazes por causa de uma tributa, a Lucy Greybird, do Distrito 12. Sempre o Distrito 12, eterno protagonista, convenhamos. E aí esse livro ele já vai se passar 40 anos depois dos eventos de A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Então ele vai se passar cerca de 24 anos antes do primeiro livro de Jogos Vorazes, onde nós vamos acompanhar o Haymitch Abernathy, os jogos do Haymitch Abernathy, como foi a situação dele estar nesses Jogos Vorazes, que foi a segunda edição do Massacre Quaternário, que é basicamente o RuPaul's Drag Race All Stars de Jogos Vorazes, onde tem sempre um grande mousse, um grande evento em torno disso. E aí, nesse caso, o grande mousse foi que era o dobro de tributos. Então, ao invés de ser só 24 adolescentes e crianças, foram 48. Mas existem várias outras coisas ao redor disso, várias outras pequenas reviravoltas, no caso. E o livro, ele vai começar, obviamente, na manhã do amanhecer, no dia da colheita, da 50ª edição dos Jogos Vorazes, em que o medo está tomando conta dos tributos de Panem. E no Distrito 12, o nosso Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado. Ele só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ele ama. Mas, ao ser escolhido, todos os sonhos do Haymitch desmoronam. Ele é separado da família e da namorada e enviado para a capital com outros 3 tributos do Distrito 12, que é uma menina que ele considera quase uma irmã, que é a Luella, um rapaz viciado em calcular chances e apostas, que é o Wyatt, e a garota mais arrogante e cruel da cidade, que é a Maisley. E conforme os jogos se aproximam, o Haymitch compreende que está tudo armado para o seu fracasso, mas parte dele ainda deseja lutar, e parte dele ainda quer que essa luta reverbere para muito além da arena, que tenha um impacto que realmente faça a mudança e traga para as pessoas algum tipo de esperança de liberdade. Bom,
Esse livro, ele, de certa forma, ele é uma grande realização de um grande desejo dos fãs. Para quem não sabe, Jogos Vorazes daqui a 3 anos vai ter feito 20 anos de publicação. É muito tempo. E então, em todo esse tempo, houveram sempre muitas discussões dentro do fandom sobre o que eles queriam ver, além do que tem na trilogia original. E uma das coisas que muita gente que sempre quis era saber como foi os jogos do Haymitch. O que é um pouco irônico, considerando que você quer ver, sei lá, crianças morrendo, sendo que a própria ideia da série é o quanto isso é moralmente duvidoso e cruel e literalmente fascista, mas tudo bem. A gente não vai entrar nesse debate nesse episódio. Mas isso sempre foi uma grande questão dentro do fandom, por causa que houveram sempre umas pistas em relação a isso, tipo, o Massacre Quaternário, esse segundo Massacre Quaternário, ele aparece em em Chamas, o segundo livro de Jogos Vorazes, da trilogia original, e tu vê a reação da Katniss ao testemunhar isso, gerou um curta, um fanfilme muito bem feito, considerando o orçamento e considerando que é um fanfilme, disso que tem, eu acho que umas 18 milhões de visualizações, fez um barulho, e que inclusive a própria Suzanne Collins meio que até homenageia isso nesse livro. Então isso sempre meio que circulou ali. Então quando esse livro foi anunciado, obviamente os fãs de Jogos Vorazes ficaram malucos. E a gente vai entrar agora no que eu não gostei em relação a esse livro. Porque isso já é um pouco polêmico em si. Eu entendo o livro ter uma quantidade absurda de fanservice. Eu entendo que na maior parte do tempo esse fanservice faz sentido, considerando aquilo que foi estabelecido pela trilogia, considerando as partes da mitologia que nunca foram tão exploradas, mas estavam ali sendo sugeridas. Então eu sei que encaixa, eu sei que funciona. Mas eu também sei, e talvez isso seja um pouco desagradável de ouvir, mas vamos ser sinceros. Esse livro foi feito para vender. A Lionsgate anunciou um filme desse livro menos de 30 minutos depois do anúncio que o livro ia ser publicado esse ano passado. Esse livro existe porque a Lionsgate precisa que um filme exista. Ponto. Esse livro precisa vender, e esse livro precisa que as pessoas resenhem sobre esse livro, para que eles saibam o que as pessoas não gostaram no livro, para quando eles fazerem o filme, eles façam melhor. Isso é a verdade. Eu vi um pessoal, muito pessoal uma coisa no Twitter falando: a Suzanne Collins só escreve quando ela sente que ela precisa escrever e ela tem alguma coisa a falar. Isso pode ser verdade? Eu até acho que seja verdade. Mas esse livro ele existe com um propósito comercial de ser a base para um filme. Tá tudo bem você admitir isso no seu coração. E é por isso que esse livro tem uma quantidade absurda de fanservice, a ponto que uma hora ele vira um filme da Marvel. Eu vi o pessoal fazendo uma coisa de que isso é meu Vingadores Ultimato, mas é literalmente isso. Chega um ponto em que tanto personagem vai voltando aparecendo, que vira um popurrí, sabe? Eu tava tipo assim, vai aparecer isso aqui, porque toda hora o livro é assim. Isso me afastou muito. Eu acho que funciona pra proposta que ele tá fazendo, mas eu ainda acho que é muito gratuito. Eu acho que é uma forma muito fácil de tu conseguir engajamento online, de tu conseguir que as pessoas fiquem tipo assim, uau. E isso também parte pro meu outro problema com o livro, é que ele é um livro muito familiar. Eu não acho que Suzanne Collins esteja escrevendo isso, porque esse livro tem basicamente a mesma estrutura de Em Chamas. É a mesma coisa, é o mesmo livro e é muito mais familiar. Eu sou uma das pessoas que defendeu muito Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque foi a Suzanne Collins quebrando o molde da narrativa dela. Eu acho que fazer o Snow o protagonista foi a melhor decisão criativa que ela já fez. E embora eu não ache que o livro funcione, eu acho que ele particularmente desaba na terceira parte, algo que até o filme conserta. Eu ainda acho que ele foi ela tentando sair um pouco do molde, foi ela tentando trazer uma coisa nova. E o livro, que saiu em 2020, ele meio que era essa grande autópsia do porquê os Estados Unidos tá sempre pronto para aceitar fascismo, ao mesmo tempo que ele afirma que ele não vai aceitar. Eu acho que ele funciona muito bem nisso, a ideia de que quando tu tá inserido dentro de um sistema opressor, quando tu tá do lado que não é o lado oprimido, e tu sabe, mesmo assim, o que precisa ser feito,
existe uma chance muito maior, muito mais grande de que você só vai fazer aquilo que faz bem pra você. Você não vai ligar para as partes que estão sendo massacradas, para as partes que estão sendo machucadas, que estão sendo transformadas em pó. Você vai ligar para aquilo que vai te beneficiar. O fascismo está sempre aliado com o egoísmo humano. Então, eu acho que o jeito como o livro faz isso e constrói todo em relação a isso, acho muito bacana. Acho muito bacana como ele vai trabalhar a questão de misoginia, como ele vai trabalhar a questão de visão de classe. E esse livro, ele vai ter, basicamente, ecos disso aqui. Esse livro não é autocontido. Esse livro precisa que você tenha lido a trilogia. Se você não leu a trilogia, que você tenha visto os filmes, porque isso já entra na parte positiva, mas a gente vai chegar nessa parte. Esse livro, ele é uma grande celebração e ao mesmo tempo ele fecha a franquia tematicamente de uma forma que eu acho muito completa, de uma forma que não demanda que exista mais além do que isso aqui. E é muito fascinante de ver. Mas eu acho que depender demais do engajamento dos fãs, depender demais, aliena um pouco as pessoas. Eu acho que o livro ele ainda funciona se você não conhece muito. Esse livro funcionaria, inclusive, se fosse o primeiro contato com Jogos Vorazes. Mas ainda assim, eu ainda acho que isso é um defeito. Acho que isso reduz o impacto que ele poderia ter. E isso, como eu falei, afeta as coisas da narrativa. Toda a seção dos jogos em si, da arena, eu acho que ela falta um desenvolvimento melhor ali. E o que acaba chamando muita atenção nela é porque ela é a parte, acho que talvez a coisa mais violenta que eu já vi a Suzanne Collins escrever. Eu acho que esse livro não serve para menores de 12 anos. 12 para cima, porque é um livro cheio de gore e é uma violência muito forte. Não em termos de ser gráfica, mas em termos daquilo que o impacto que ela causa. Eu achei muito violento. Eu acho que esse realmente é o mais violento de todos os livros de Jogos Vorazes, em todos os sentidos. E isso meio que é o que causa, e não necessariamente uma boa construção de ação. As cenas de ação continuam ótimas, a Suzanne Collins não sabe, é incapaz de escrever uma cena de ação ruim, mas eu ainda acho que isso não foi tão bom quanto poderia ser. Mas, já partindo para aquilo que eu gostei, como eu falei, a Suzanne Collins não sabe escrever cena de ação ruim, a Suzanne Collins não sabe escrever livro ruim. Então, esse livro eu acho que ele é melhor que a Cantiga em aspectos, por exemplo, o ritmo é 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Muito mais dinâmico, muito mais interessante, muito mais prático. Todo capítulo acontece alguma coisa, todo capítulo termina com um gancho. O jeito como ela vai montando as pecinhas é muito eficiente. Então, por exemplo, eu tive todo esse problema com a arena. Tudo que acontece antes, tudo que acontece depois da arena, tu fica hipnotizado. É uma sinfonia de horror. Porque é literalmente assim, aconteceu uma coisa ruim. E aí, o do gancho pro capítulo. E então, aconteceu uma coisa pior. E é muito difícil fazer isso sem parecer, sei lá, um grande festival de miséria. Boa tarde, uma vida pequena. Mas funciona, ela sabe. E o motivo de funcionar também é porque a Suzanne, ela tá muito mais preocupada com os personagens. Ela tá muito mais preocupada com a reação deles do que necessariamente com expandir o universo em si. E esse é o maior trunfo desse livro. A minha personagem favorita é a Maisie, a segunda tributo feminina do Distrito 12. Ela começa o livro como essa Mean Girl, como essa Regina George distópica. Só que o jeito como a autora não trai a natureza dela, mas ela usa isso pra tu ter empatia por ela e ao mesmo tempo fazer ela alguém que resiste a toda aquela opressão de uma forma que é criativa e ao mesmo tempo autoconsciente, é sensacional. Sensacional. Toda a personalidade dela, meio Carol Conká no BBB 21 das ideias, é incrível. Ela abre a boca somente pra poder xingar e destruir a moral alheia. E eu estou com ela. Estou com ela. Estou com ela. Estamos fechados. Estamos fechados. Personagem incrível. As cenas de ação dela são sensacionais. E a conclusão do arco dela é sem palavras.
Não é, ao mesmo tempo que eu acho que não é a mais cruel, mas é a que te deixa uma impressão que tu fica assim, caralho, perdão a expressão, perdão a palavra, o palavrão, mas meu Deus, é muito bom. É muito difícil de ler, mas é muito bom. Muito bom. Depois disso, eu acho que eu colocaria. Eu não quero entrar em spoiler, então não vou te dizer quem, mas tem um personagem. A gente vai ter uma sessão com spoiler, né? Então. Mas tem um personagem que ele é praticamente o coadjuvante mais importante, que ele vem dos livros originais. Ele é o melhor fanservice do livro inteiro. Ele é talvez é o segundo personagem mais interessante do livro inteiro. Mas esse livro meio que segmenta ele como o personagem para mim mais interessante de toda a franquia. Acho que o jeito como ele tá inserido dentro do sistema da capital, mas ele tá ali se mantendo na luta pela revolução, que é uma luta difícil, uma luta que demora décadas para poder finalmente eclodir. É muito bem feito, é muito engajante, e principalmente por causa que uma coisa que eu gosto muito dele e da trama que ele acaba gerando é porque ele tira mais ainda a aura de especial da Katniss. Eu acho que isso é uma coisa que todas as cópias de Jogos Vorazes, de todas aquelas a febre de distopia que ele gerou, nunca compreenderam que a Katniss ela nunca foi a escolhida, ela só era a pessoa certa no momento certo. Tipo, a ideia que ele joga aqui de como a revolução foi um processo de décadas, que várias pessoas, a partir de vários anos, resistiram e tentaram fazer a mesma coisa que a Katniss fez, mas sem o mesmo apoio, e basicamente nessa dinâmica de tentativa e erro, é uma das melhores decisões criativas também que a Suzanne já fez. Acho que isso enriquece muito e torna toda a trilogia ainda mais especial por isso. Tem uma questão em relação a Luella, que é outro atributo que ela recontextualiza também o jeito como o Haymitch reage a Katniss. E eu achei isso devastador e ao mesmo tempo muito bem feito. Eu tava vendo as pessoas surtando no meu TikTok em relação a isso e eu concordo. É muito legal. Eu acho que retcon, que é correção de continuidade, é sempre um negócio meio complicado, mas eu sou muito da opinião que se funciona e se cresce e se realmente agrega, eu não tenho problema nenhum. E aqui é um caso de um retcon, porque esse livro não foi planejado, pelo amor de Deus. Vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer, galera. Vamos crescer. Esse livro não foi planejado, foi escrito, como eu falei, pra ganhar dinheiro. Mas eu sinto que a Suzanne Collins conseguiu essa grande. Ela conseguiu fazer e transformar isso em algo que realmente é relevante e algo que realmente ressoa bem. E é claro, tem o Haymitch como protagonista, que é ótimo. Ele é um ótimo protagonista. Esse é o segundo protagonista homem da franquia, né? E ele, obviamente, é completamente diferente do Snow. E ao mesmo tempo ele também é completamente diferente da Katniss. Porque ele é alguém que é quebrado e que se desfaz conforme o livro vai avançando. Não que não tenha acontecido a mesma coisa com a Katniss, mas aqui é um negócio muito mais profundo. É algo que foi completo. E só depois de muitas e muitas décadas isso foi, digamos assim, se melhorar, foi consertar. E toda a construção dele para esse momento é também muito difícil de ler. Tudo que ele passa, você pensa que já estava ruim, e aí a autora consegue enfiar a faca mais fundo e torcer no teu peito. Só que tudo isso se justifica quando a gente chega no epílogo. E esse é o melhor epílogo que a Suzanne já escreveu. É um final lindo. E junto com as outras peças que ela vai pegando, que todas as referências aos livros anteriores, todas as referências aos filmes, que é algo que eu não estava esperando, me lembrou um pouco do quarto filme do Rebuild de Evangelion, que é o 3.0 mais 1.0. Me lembrou um pouco disso, essa ideia de tu amarrar a franquia inteira em um último pedaço e isso ser uma celebração, mas ao mesmo tempo ser uma despedida. Achei uma ótima escolha. E as últimas linhas desse livro são lindas. Lindas mesmo. De chorar, de chorar. E toda basicamente essa conclusão, ela justifica o livro existir. Ela justifica você ter acompanhado isso. E ela fecha todo o ciclo de violência, ela rompe com isso. E é o maior elogio que eu posso fazer desse livro, é justamente a forma como ele amarra Jogos Vorazes de uma forma que eu não sinto a necessidade de mais livros.
Eu não quero ver os jogos do Finnick. Eu não quero ver os dias escuros. Eu não preciso disso. Se eu quisesse ver isso, eu ligava a televisão ou abria o Twitter do Trump e do Elon Musk. Não quero fazer isso. Então, pra mim, tá de boa, sabe? Tá de boa. Eu acho que tudo que o jeito como ela vai fazer, obviamente tem um pouco de comentário, tudo que envolve o desprezo absurdo por IA, eu apoio demais. Eu gosto muito de como o livro ele é também sobre propaganda, sobre como a verdade é uma coisa muito maleável quando você está lidando com mídia. Toda a questão de que se tinha uma impressão de como os jogos do Hammett eram, e depois você vai ver a própria reação do Hammett ao descobrir a narrativa que está sendo imposta em cima dele e que está sendo imposta em cima desse massacre quaternário, é uma coisa muito inteligente, é realmente muito bem feito. E, assim, eu não tenho problema com o fato desse ser um livro comercial. É, curiosidade, a maior parte dos livros que você vai ver com grande visibilidade são livros comerciais. São livros feitos para vender. Mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar algo bom, a gente não possa encontrar algo verdadeiramente interessante ou algo realmente criativo. E esse livro tem. Não é um livro perfeito, como eu falei. Não acho que se justifica tudo isso. Mas é um livro muito bom. E eu acho que vai render uma adaptação sensacional. Acho que realmente será um evento. Eu acho que realmente as pessoas vão engajar. E eu fiquei muito feliz que eu li esse livro. Eu acho que ele fechou um ciclo da minha adolescência que eu nem sabia que precisava ser fechado. E acho que só o filme mesmo vai ser o grande hurrah, a grande despedida de todo esse universo e desses personagens, pra mim, pelo menos. Então eu tô feliz. Eu recomendo. Se você é fã de Jogos Vorazes, você precisa ler esse livro. Se você não leu o livro anterior, o livro do Snow, assista o filme. Você meio que vai pegar as melhores partes e ainda vai captar umas referências que você talvez não esperava que você fosse captar. É isso, galera. Agora, eu gostaria de dedicar o final para a gente poder falar agora com um pouco mais de spoilers, com um pouco mais de coisas. Provavelmente, talvez seja uma razão que você esteja aqui só para ouvir esses spoilers. Então, talvez com um convencimento, não sei. Mas vamos fazer isso, porque tem coisas que eu preciso falar. E acredite se quiser, esse livro tem muito spoiler. Então, vamos lá. Então, acho que o que realmente me pegou, o que me fez gostar muito do final, foi entender que esse livro ele é basicamente o grande Ainda Estou Aqui da franquia. Lucas, o que você quer dizer com isso? Você está fazendo uma piada? Não. É revelado justamente no epílogo que o livro inteiro ele é o Haymitch desabafando pra Katniss e pro Peeta sobre a história dele, que ele nunca contou pra ninguém. Nunca, tipo, botou pra fora tudo isso que ele sofreu, todo esse trauma. E ele meio que processa isso finalmente com eles, porque eles querem escrever. O Haymitch foi chamado pra fazer um livro de memórias pra ser incorporado justamente porque no novo governo democrático de Panem, depois do fim desse regime ditatorial, eles fazem essas lembranças de Jogos Vorazes, lembranças do que aconteceu. Então, meio que é quase esse documento histórico que eles estão querendo que o Hammett faça, só que a gente não consegue falar. Até que chega um momento que ele só desabafa. E aí. E você vê, tipo, nesses momentos, nessa cena minúscula, em que a Katniss e o Peeta aparecem, o quanto eles se importam, o quanto eles amam o Hammett. E isso é muito difícil de fazer. Criar tanta coisa, eu acho que é muito significativo que a namorada do Hammett, que era a Lenore Dove, ela. Basicamente, ele nunca conseguiu superar a morte dela, principalmente a forma horrenda como acontece, nos braços dele, etc. Então, naquele momento, a Katniss, ela meio que pega uma coisa que lembra ele e torna aquilo uma coisa positiva, que são os filhotes de ganso. E aí tem toda essa parte quando ele fala, eu te amo feito chama ardente, que é o que eles falavam um pro outro. É tão bonito, tipo, tão bonito esse fechamento que eles fazem, tipo assim, do Haymitch finalmente ter encontrado paz, e toda a parte onde você descobre como ele via a Katniss através do olhar dele, como ele via o fogo que nem ele mesmo ele tinha mais, e como ele via nela a promessa que a Lenore fez ele fazer, que não queria ter mais um outro amanhecer na colheita, que não queria mais ter
ver as crianças sendo levadas pra morte. E ainda mais por causa que a colheita acontecia justamente no aniversário do Haymitch. Que nesse livro... Já tinham sido confirmados no livro anterior, mas que a colheita sempre acontece no dia 4 de julho. Então, o que é um pouco também fascinante, por causa que o Woody Harrelson, que fez o Haymitch nos filmes pro cinema, de Jogos Vorazes, ele tem um filme que ele é protagonista chamado Nascido em 4 de Julho. Então, eu não sei porquê, mas eu acho essas rimas muito bonitas. E tem toda a questão dos relacionamentos que ele tem dentro da arena. Tem o Humpert, que é o filho do BT, que quem não lembra nos filmes é o Jeffrey Wright, aqui ele aparece em chamas. Tem toda a questão que os mentores dos tributos do Distrito 12 são a Mags e a Iris, que foi o que me pegou muito de surpresa. Não gosto da participação da F. Sei que muita gente adorou. Foi uma das coisas que eu achei muito mais forçadas do livro. Acho que o jeito como acontece é muito na cara que vai acontecer. Parece que o livro vai ter uma pausa para aplauso quando ela aparece. Mas sem dúvida o que eu realmente mais gostei foi do Plutarch. O Plutarch aparece desde o segundo capítulo. Ele já tá ele tá tipo, muito inserido na narrativa. E ele é sensacional. Toda a questão dele tá sempre ali do lado, desde a comunicação com o Distrito 13, sempre buscando resistência, toda a questão do plano que eles tinham de explodir a arena, que você vai entender o porquê o Haymitch foi tão punido. Tipo assim, ele foi punido extra, além de ter vencido. Toda a questão em relação a como eles amarram o grande mistério da Lucy Gray. Que se você ler, você meio que pega a resposta, mas ele nunca vai te confirmar nada, mas é muito bom ter uma resposta de certa forma. E ao mesmo tempo ver o impacto que a Lucy Gray teve pra história. Até a Katniss, até tudo isso. Eu acho que isso foi muito bem feito. Genuinamente muito bem feito. E eu gosto que a Suzanne vai colocando os detalhes, quando ela coloca, por exemplo, o fato que os pacificadores são homofóbicos, porque tem o tio gay da Lenore Dove, toda a questão do jeito como na capital havia tem essa grande dissonância estética em todas as cenas da Maisie dando um fecho na Drusilla, que são maravilhosas. Então é um livro que ele te pega muito pelo coração. É um livro que ele é muito descarado em relação àquilo que ele quer fazer. Ele não vai ter medo de usar esse fanservice a favor dele, ele vai ter medo de fazer isso. E eu acho que é o que mostra que é o que mais me incomoda, foi o que me pegou no final. Então, palmas pro livro por ter sido mais esperto que eu. Enfim, galera, eu acho que vai render um filme muito interessante. Provavelmente o Jennifer Lawrence e o Josh Hudson devem voltar pra uma cena. Woody Harrelson também deve voltar pra uma cena. Mas toda essa questão de como é muito difícil resistir ao fascismo, como mesmo assim, diante da dificuldade, você precisa continuar. Infelizmente, é uma mensagem que não passa, uma mensagem que continua cada vez mais atual. Eu acho, sinceramente, que esse livro ele foi escrito pensando que os resultados das eleições americanas de 2024 iam ser diferentes. Então tem meio que esse tom de esperança, mas ao mesmo tempo, tipo assim, que bom que nós superamos isso, enquanto que a gente tá vendo as coisas indo de mal a pior. Enfim, galera, eu acho que esse livro é muito bom. Acho que esse livro é melhor do que o Cantiga, é um livro que eu já defendia. Acho que quanto mais eu penso nele, mais eu encontro coisas que eu gosto. Então, eu dei, tipo, originalmente 3,5, mas hoje, se eu fosse falar, eu acho que eu subiria a nota pra um 4. Porque é muito bom. É muito devastador. É muito perturbador. Mas, ao mesmo tempo, flui que é uma beleza. As páginas voam. É hipnotizante. E é isso, cara. Suzanne Collins, diva. Espero que ela não escreva mais nenhum livro mais voraz, sinceramente. Espero que ela faça outra coisa. Ela é muito talentosa pra ficar só numa franquia, sabe? Não seja o James Cameron. Expanda seus horizontes, vá lá. Escreva sobre o que você quiser. Porque o que você escrever eu vou ler. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tinha muita coisa pra falar. Vocês podem ver o livro que realmente mexeu comigo. Eu sou fã de Jogos Vorazes, nunca escondi isso. Mas eu também gosto de ser justo em relação às coisas. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado aos meus amigos Lorena e Bruno, que a gente estava lendo o livro junto, basicamente. Então foi muito legal poder comentar com vocês. Vocês contribuíram muito para eu poder, com toda essa... com a produção desse episódio. Então deixando esse beijo para vocês.
Muito obrigado a todo mundo que apoia, muito obrigado a todo mundo que tá sempre aqui, que tá sempre engajado no Instagram, ou dentro do próprio Spotify, ou da plataforma em que você estiver ouvindo esse episódio. Você é sensacional e eu sou muito grato a você, onde você estiver. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o Por Ela na Estante. E se tudo der certo, eu espero que dê, a gente se vê semana que vem.